o terceiro batalhão de caçadores, ele foi criado em junho de 1931, cerca de um ano antes da Revolução. Ele era sediado, o comando ficava na capital e nós tínhamos as frações de tropa na região hoje, que compreende aí as 93 cidades da nossa região, né, das grandes cidades, Barretos, Araraquara, Franca, São Carlos, enfim. E quando da eclosão do movimento constitucionalista, o batalhão veio, o seu comando veio para Ribeirão Preto, utilizou Ribeirão Preto como sede, que era mais próximo às linhas de Minas Gerais, para defender a fronteira de São Paulo. Se reuniram aqui todos os militares desta região. Tanto que não coube no antigo destacamento. Não, o antigo destacamento ficava na rua 7 de Setembro, onde hoje é a delegacia seccional de polícia, né? Antigo sede do batalhão. Só que antes da construção do batalhão nós tínhamos um destacamento, porém muito pequeno. Então as tropas vieram para cá, como não tinham aqui, seria feita a organização para a distribuição de combates. Então as tropas chegando aqui, como não tinham como ficar, eles ficaram, parte da tropa ficou no segundo grupo escolar, na antiga escola Fábio Barreto, e outra parte na Casa de Diversões da Antártica Rink, sendo o comando ficou no destacamento. Como era pequeno, só o comando ficou lá. Como é que você conseguiu levantar, Sumeli, a organização dos militares depois que a guerra começou? Que tipo de documento que foi útil para que você conseguisse levantar a quantidade de oficiais que participaram, as baixas, enfim, até o movimento final? Sim, a parte do terceiro batalhão de caçadores, o atual terceiro batalhão de polícia militar, ele compreendia cerca de 800 homens aproximadamente no seu efetivo, todo reunido em Ribeirão Preto. E graças a um registro muito rico que é feito, né, feito até nos dias de hoje, no cotidiano de cada militar, foi possível saber a quantidade de militares, oficiais e praças que foram empenhados nos combates, bem como a distribuição desses militares nos combates, a quantidade, que dia que eles foram, que dia que voltaram, com base em transcritos diários feitos pelo batalhão, que o batalhão tem isso preservado até os dias de hoje. É um material histórico muito rico que retrata dia a dia a Revolução, bem como o movimento das tropas. Um dos exemplos está ali. Aquele diário é de quem? Certo, aquele diário pertenceu a um combatente do terceiro batalhão na Revolução chamado Leopoldo Leonardelli. Ali conta todo o cotidiano dele durante a guerra. Aonde ele foi, que dia que ele foi, com que tropa ele foi, o local que ele esteve, onde ele combateu, quando ele retornou. Então, esse diário conseguiu retratar o dia a dia desse militar, chamado Leopoldo Leonardelli, Sargento Leopoldo Leonardelli. E ele não morreu em combate? Não, ele não morreu em combate, ele se manteve vivo, participou de todo o movimento revolucionário e ele retornou com vida dos combates. Tanto que o fardamento que está aqui é dele. Isto, o fardamento que a gente tem aqui, o fardamento pertenceu a ele durante a Revolução e a gente tem ele preservado até hoje. Sumeli, só que não foram só os militares que pegaram em armas. A população de Ribeirão Preto também se voluntariou, né? E você estava me explicando que às vezes não tinha material para todo mundo, não tinha farda, não tinha capacete. Como é que foi essa organização aí diante desses recursos? Sim, como aconteceu em todo o estado, houve toda aquela preparação, né? Toda a população abraçou a ideia da constitucionalização. Então houve um movimento muito grande, inclusive adolescentes, mulheres, trabalhadores, todos começaram a se alistar para trabalhar, para lutar no movimento de 32. O que ocorre é que um combate repentino, nós tínhamos os militares que tinham seus fardamentos, aí nós começamos a indústria, construções de fardamentos por voluntárias, e isso daí foram sendo repassados para esses voluntários. Ele se alistava, ele recebia um treinamento,
recebiam um armamento também, um treinamento e participavam dos combates juntos com grupos militares. Eram os chamados os batalhões voluntários, né, que nós tivemos inúmeros deles, inclusive na nossa região. Bom, e aqui a gente tem aqui alguns exemplos de armamentos. Como é que era lá no fronte? São Paulo tinha bala suficiente para lutar contra o governo federal, por exemplo? A ideia do movimento revolucionário era que nós tivéssemos o apoio de Minas e Rio Grande do Sul, né? Tanto que a divisão das tropas, a maior parte dos militares de São Paulo foram alocados na divisa com o Rio de Janeiro. Contudo, aquilo que seria apoio veio como ataque, tanto de Minas como do Rio Grande do Sul. Então, as tropas começaram a se deslocar para o interior e para a defesa do território. Nessa situação, o que acaba acontecendo? Nós não tinha assim, armamento suficiente. O armamento as forças militares tinham doações de armas de civis, fazendeiros que tinham rifles, que tinham outras armas, que doaram também, que foram para o fronte. Aí nós temos qual o problema? A munição. Nós não tínhamos um padrão de armamento a ser utilizado no fronte, então a munição era escassa também. Nós não tínhamos muita munição, então a munição era contada para quem estava no fronte. Então, em algumas situações, aí cerca de 8, 10, 12 cartuchos para ele aguentar o dia todo. Tanto que um recurso ajudou muito a segurar os combatentes, que foi a matraca. Ajudou demais. A matraca, ele é um dos instrumentos de engenharia de guerra, né? Ditos à época uma engenhoca de guerra. Porque com a falta de munição, eles falaram, nós precisamos de conter o movimento. Então, o serviço de engenharia, eles desenvolveram esse equipamento que ele rodando, ele simula uma metralhadora. Quando ela é girada, ele faz aquele barulho. Tá, 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 tá. Então, o que acaba acontecendo? Só que para você usar a matraca, você também tem que dar o tiro, porque não adianta só fazer barulho e o cara vai falar, peraí, eles estão querendo me enganar. Então, enquanto os militares davam um tiro cada um, eles iam atirando, rodava a matraca, parecia que a tropa do outro lado estava sendo metralhada. E isso daí segurou em muito as tropas inimigas de São Paulo. Sumeli, qual que é a importância de manter um memorial como esse, com artefatos concretos, documentos, uma cozinha usada na Guerra Volante, para a memória da cidade, para a memória da Revolução? Sim, isso é de extrema importância, não só tanto quanto a preservação do material, como as comemorações do 9 de julho. A população precisa de saber o que significa essa data, a importância dela para São Paulo e para o Brasil, porque uma das nossas constituições, ela advém do movimento, que é a promulgação da Assembleia Constituinte, a Constituição de 1934. Então é de extrema importância que as pessoas entendam que isso não foi uma briga entre entre paulistas e mineiros. Isto sim foi uma briga pela constitucionalização do país, pela liberdade que nós temos hoje, que nós tanto precisamos dessa liberdade. Então, a preservação desse material mostra muito do que aconteceu, pessoas que deram até sua vida em prol da liberdade que nós buscamos e que nós temos hoje e precisamos tê-la, né?